Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, nosso Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, para se inscrever, digitando lá paulo.delanhese. Compartilhe os nossos links, os nossos vídeos também com os seus amigos no WhatsApp e também no Facebook, Twitter e Instagram, pois estamos aqui para defender a palavra do Senhor. Chegamos agora à nossa última aula do primeiro trimestre de 2018, que é exortações finais na grande maratona da fé. Vamos iniciar uma nova matéria, o nosso segundo trimestre, a qual estará tratando sobre os assuntos cotidianos, Logo mais, como ideologia de gêneros e mais vários outros assuntos. Então, você que nos acompanha no canal do YouTube, no nosso momento, Resumo Escola Bíblica, que possa continuar nos acompanhando nas novas matérias, nos novos momentos apologéticos e também nos novos momentos família. Amém? Vamos à matéria de hoje. Textual. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está nos proposta. Hebreus 12:1. Verdade prática. Assim como um atleta, o cristão corre a grande maratona da fé. Então este é o tema de hoje, A carreira da fé, a maratona a qual nós partilhamos desta terra para chegar ao céu. Temos alguns versículos de parâmetros para a nossa aula de hoje, durante toda a semana. Hebreus 2:1. O exemplo dos antigos em correr a maratona da fé. Hebreus 12:2. O exemplo de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:3 e 4. O exemplo da igreja em resistir à perseguição. Hebreus 13:17. A necessidade de se valorizar os líderes espirituais. E Hebreus 13:9. A necessidade de se valorizar a doutrina bíblica, e Hebreus 13:18, a necessidade de se cultivar os valores espirituais. O nosso texto de parâmetro do nosso resumo aula de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 8, e capítulo 13, versículo 15 ao 18. Diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todos os embaraços e os pecados que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resiste até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filhos meus, não desprezais a correção do Senhor, e não desanimeis quanto por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa seu nome. E não vos esqueçais do benefício e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele,
porque velam por vossa alma, como aquele que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então aqui está o parâmetro da nossa aula de hoje. E como dissemos, né, pela graça de Deus, nós encerramos, né, esta carta, esta matéria, essas 12 lições que estudamos sobre a Epístola aos Hebreus, uma carta que revela a superioridade de Cristo e de seu ministério e da nova aliança. Ela foi escrita em um tempo em que o contexto era bem diferente do nosso, mas seu conteúdo é atual e que nos ajuda a enfrentarmos os tempos trabalhosos pelos quais estamos passando. Nesta última lição, por exemplo, estudaremos os 2 últimos capítulos que nos exorta a correr a maratona da fé, sem recuar, olhar para trás, pois em breve nosso Senhor virá. E essa é a grande esperança da igreja. A introdução. Os 2 capítulos finais da carta aos Hebreus constituem-se como um dos mais fortes apelos exortativos de toda a epístola. A exortação que começa no capítulo 12 é que cada um corra a maratona da fé que está proposta. A palavra grega agon, traduzida como carreira, tem o sentido de luta, conflito, esforço e corrida. No capítulo 11, o autor havia falado das promessas de Deus como alvo a ser alcançado. Agora ele coloca o cristão dentro da maratona da fé, correndo rumo a essa meta. Como toda corrida, é preciso fazer os preparativos necessários. Isso tem uma razão de ser. Toda corrida, especialmente maratona, demanda algum tipo de esforço e sofrimento. O sofrimento aparece como algo intrínseco da corrida, já que ela exige uma vida disciplinada. Todavia, nada disso deve servir de desmotivação, já que estamos numa pista onde outros bem antes de nós também já trilharam. Então, a fé, né, é comparado a uma maratona a qual o atleta se propõe a correr para ganhar o prêmio. O nosso prêmio aqui não é o prêmio terreno. Nosso prêmio é a coroa de glória que o justo juiz nos dará quando terminarmos esta carreira. Como fez Paulo, né, que diz que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé, e agora aguarda a coroa que o justo juiz lhe dará. É o mesmo que nós, como igreja do Senhor, aguardamos. Então não podemos nos desmorecer, não podemos parar, não podemos olhar para trás, não podemos recuar, porque o próprio autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz que Deus não tem prazer naquele que recua, mas sim naquele que avança e vai para frente. A corrida proposta, o exemplo dos antigos. Muito embora o autor fale sobre o futuro, ele o faz com o olhar no passado. A grande nuvem de testemunha de Hebreus 12:1 é uma referência aos heróis da fé, às quais ele se referia no capítulo 11. Aqueles homens e mulheres de Deus do mundo antigo também entraram na corrida. Eles correram e correram tão bem, que por essa razão tinham agora suas vidas como exemplo. Suas vidas e exemplo devem servir de motivação a todos que se propõem a entrar na corrida. Ou seja, eles correram, eles alcançaram pela fé o invisível, ainda que alguns morreram sem ver a promessa cumprida, mas eles continuaram firmemente acreditando naquele que prometeu. E é o mesmo que tem que acontecer comigo e com você. Continuarmos nessa corrida, firme no nosso propósito e saber que aquele dia chegará e a nossa recompensa juntamente com ele. O exemplo de Jesus. O autor faz um apelo para que os crentes olhem para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2.
Essas palavras devem ser lidas a partir do contexto do primeiro século. O judaísmo, como uma religião milenar, possuía um sistema cerimonialista muito rígido. Esse ritualismo, quando contrastado com a fé cristã ainda embrionária, gerou fortes conflitos. Muitos crentes não demonstravam convicção suficiente para suportar essa pressão e por isso esses crentes abandonavam a nossa fé ou voltava-se para o antigo sistema que haviam abandonado. O autor apela então para o exemplo de Jesus, que mesmo suportando a afronta, a vergonha e a ignomínia, não abandonou a carreira que lhe estava proposta. Então Jesus sofreu grandemente na carne, fisicamente e espiritualmente, porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Mas ele foi até o fim, né? Chegou, dado o momento dele até orar ao Pai, que se possível passasse dele aquele cálice. Mas ao mesmo tempo que ele pede para passar o cálice, ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 24, versículo 39. Jesus fez a vontade do Pai, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, como muitos homens dos heróis da fé registrados na Bíblia, ou aqueles que não estão registrados na Bíblia, mas que conhecemos pela história, que deram as suas vidas, morreram nas fogueiras, morreram na mão dos papas, na igreja romana, católica, apostólica, morreram, né? Mas não negaram a sua fé. Que eu e você, como igreja, noiva do Senhor, podemos tomar este exemplo para as nossas vidas. O exemplo da igreja. A visão do autor em relação aos seus companheiros de caminhada é a mais realista possível. Ele não nega em nenhum momento desconhecer a realidade pela qual eles estão passando. O sofrimento é uma realidade implacável que os cerca. Contudo, o seu apelo é que eles vejam o sofrimento por um ângulo longe de ser um sinal de reprovação divina. O sofrimento é tido pelo autor como um instrumento pedagógico usado por Deus. O escritor volta-se para o Antigo Testamento, onde esse ensino é bem claro. Hebreus 12, 5, 6. Por isso, ninguém na jornada da fé, quando surpreendido pelo sofrimento, deve esmorecer ou abandonar a carreira. Ou seja, o que o autor tem em mente aqui é que o sofrimento que passamos nesta vida, né, na nossa carreira da fé, é apenas um aprimoramento de Deus para a nossa vida, para chegarmos realmente com perspectiva da grande verdade, da grande conquista, né, que Jesus ganhou para nós na cruz do Calvário. Subsídio bibliológico, o chamado a perseverar como filhos. Hebreus 12, 1 ao 13. Veículo entre a fé e a perseverança ou paciência, no capítulo 11, torna-se plataforma para os chamados à perseverança. Em Hebreus 12, 1 ao 13, em 11 ao 40, duas frases sinalizam o retorno, a aplicação pessoal para os leitores originais e para nós. Alguma coisa melhor a nosso respeito e para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, tendo descrito a história e os triunfos espirituais dos antigos santos, que se tornaram possíveis causa de sua fé e perseverança. O autor novamente enfoca o desafio que seus leitores têm de serem firmes na fé, perseverantes para suportar as provas. Hebreus 12, 1, 3 e 7, com 10, 32, 36. Ele desenvolve 3 incentivos principais que deveriam inspirar seus leitores a perseverarem como crentes no Senhor. O incentivo do exemplo de seus antepassados, o incentivo do exemplo de Cristo, o incentivo do relacionamento do Pai, Filho, que tinha com Deus. Então são vários exemplos que nos levam a não desistirmos da nossa fé, da nossa carreira, a qual está proposta. Amém?
Tópico 2, corredores bem treinados. Parte 1, respeitam limites. O autor lembra a seus leitores seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Certo autor ressalta que a santificação, como usada na epístola, é primeiramente um termo ritual. Hebreus 10, 14, 22. Da mesma forma que sobre a antiga aliança, a pessoa impura não poderia entrar no recinto sagrado para adorar, assim também, sem santidade, a visão final de Deus será impossível. Mateus 5,8. O pensamento se volta aqui, porém, para a prática da santidade e da moral. Corredores bem treinados respeitam os limites, ou seja, eles não ultrapassam os seus limites, porque senão eles vão ter problema físico, né? Vão ter problemas de não conseguir chegar à sua proposta, que é o prêmio da corrida. E eu e você, como cristão, também, né, temos que respeitar os limites da fé. Temos que respeitar os limites da decência, né, do caráter e do bom senso para alcançarmos a coroa incorruptível. Parte 2. Mantenha a mente limpa. Com o texto de Deuteronômio 29, 18 em mente, o autor fala em tom exortativo do cuidado que deveria ter a fim de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, 15. Moisés havia advertido o antigo Israel sobre os males da idolatria e seu fruto amargo. Apostasia, alguém contaminado com a erva daninha da apostasia, sem dúvida, contaminaria toda a comunidade. A única forma de se manter livre desse mal era manter uma mente sóbria, limpa pela palavra de Deus. Dessa forma, era impossível não permitir que o grupo fosse contaminado. Ninguém com raiz de amargura no coração consegue fazer com êxito a caminhada da fé. Corredores bem treinados mantêm a mente limpa. Então, a exortação aqui é para que não haja raiz de amargura entre o povo de Deus, para que não haja, né, a idolatria, né, que não haja a prática da adoração aos deuses. A palavra do Senhor é clara e nos exorta a separarmos deste mundo, a separarmos, né, do pecado, a separarmos da mentira do diabo, a nos separar da falsa religião. É por isso que combatemos, né, a falsa religião aqui mesmo no nosso canal do YouTube, no nosso momento apologético. Muitas das vezes dizem, por que falar de outras religiões? Porque precisamos orientar aqueles que não têm o pleno conhecimento, para não serem enganados por Satanás. Valorizaram as coisas espirituais. Parte 3. O autor exorta seus irmãos de fé a valorizar as coisas espirituais. Se alguém está regredindo e voltando atrás, é porque não está dando real valor à salvação recebida. O exemplo vem de Esaú, filho de Isaque e irmão de Jacó. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. De acordo com o livro de Gênesis, Esaú era um indivíduo mais preocupado com as coisas terrenas do que com as celestiais. Gênesis 25, 29 ao 34, 27, 33 ao 38. Não incitou em trocar o seu direito de primogenitura por uma simples refeição. Esse fato revela a mente mundana que ele possuía. A indiferença religiosa conduz à apostasia espiritual e muitas vezes fica tarde para se arrepender. Corredores bem treinados valorizam as coisas espirituais. Ou seja, a atenção aqui se volta a Esaú, que trocou o direito de primogenitura, que era uma das maiores bênçãos que havia no Antigo Testamento, por um prato de lentilha. Quando ele se arrependeu, quando ele viu a besteira que ele tinha feito, já era tarde, porque Esaú desprezou e Jacó a pegou. Jacó foi o homem que
deu toda a história a Israel que conhecemos hoje. Pois o seu nome de Jacó foi mudado para Israel, a qual é o nome da nação do Senhor. Por quê? Porque Esaú desprezou esse direito. Que eu e você possamos estar atentos a isso, para não cometermos o mesmo erro, né, que Esaú cometeu, vendendo a nossa salvação pelos prazeres deste mundo. Porque o autor destaca aqui que Esaú estava mais preocupado com as coisas deste mundo do que com as celestiais. E infelizmente é o mesmo que vivemos hoje em nossos dias. Muitas pessoas estão mais preocupadas em riqueza, em bem-estar nesta vida, do que a vida celestial. Quando se arrependerem, pode ser tarde demais, como foi para Esaú. Subsídio didático. A santidade na vida prática. Hebreus 12, 14. A santidade não é algo opcional ou extra na vida cristã, mas algo que pertence à sua essência. Somente aqueles que têm o coração puro verão a Deus, ninguém mais. Mateus 5, 8. Aqui Hebreus 12, 14, como no verso 10, trata-se da santidade na vida prática. Deste modo, 12, 14 começa exortando os crentes a procurarem verdadeiramente a paz e a santidade como estilo de vida, fazendo todo o esforço possível, né? Transmite-nos aí a ideia de diligência na busca da paz e da santificação, e não no esforço que produz obras mortas e justiça própria. Por quê? A nossa santificação, ela vem de Deus, né? Ela não vem simplesmente pelos nossos esforços. Eu sei que temos que fazer a nossa parte, né? Devemos procurar cada dia sermos melhor na presença do Senhor, mas é no Senhor que buscamos a santificação. Muitos intérpretes entendem a busca da paz em 2,14 como se referindo à paz com todos, né? Como na própria Bíblia da NVI apresenta. A preposição grega neste verso é meto, com o genitivo, que traz um sentido de junto, confere aí em Hebreus 11, 9, 13, 23. Deste modo, o termo todos significa especialmente junto com todos e outros crentes. Confere também Hebreus 13, 24, que também estão sendo exortados a procurar a paz de Cristo na comunidade, com o objetivo direto do verbo dioko. A paz é vista como uma realidade objetiva, né? Então, o que se entende é que essa paz é com todos, mas todos quem, né? Abrindo um parênteses aqui, todos aqueles que professam a mesma fé, né? Porque não podemos ter paz com o mundo, não podemos ter paz com o ímpio, não podemos ter paz com aqueles que não traz a mesma doutrina da fé. Ou seja, não podemos ter paz com os idólatras, né? Amamos, sim, amamos eles em Cristo Jesus, mas jamais nos conformamos ou nos adaptamos à sua vida pecaminosa. Semelhantemente, a santidade é essencial para a comunidade cristã. Hebreus 12, 15. O pecado divide e contamina o corpo de Cristo, a igreja, da mesma maneira que o câncer faz com o corpo humano. Procurar a santidade sugere um processo de santificação na qual a nossa vida e nossa maneira de viver são reparadas para Deus como santas e como instrumento de honra a Ele. Somos transformados conforme a semelhança de Deus quando nos aproximamos e nos mantemos no lugar santíssimo de sua presença. Na união e na comunhão com Deus, no lugar santíssimo, resiste o poder da paz e da santidade. Então, só em Deus nós encontramos a santidade e a verdadeira paz. Parte 3, a corrida final e exortações finais. Parte 1, valorizar a liderança. Uma das exortações e advertências que mais se repete neste capítulo é feita em relação a respeito devido aos líderes da comunidade cristã. A expressão grega no texto de Hebreus para o exercício da liderança é traduzida como pastor, chefe ou líder. Ocorre 6 vezes nessa carta, sendo 3 delas nesse capítulo, Hebreus 13,
7, 17 e 24. Essa palavra é igualmente usada em Atos 7, 10, para falar sobre José como governador do Egito. O autor pede que os cristãos não se esqueçam do trabalho que os líderes espirituais realizaram em prol deles. Hebreus 13, 7. Na natureza da missão a eles confiada, pertence a outra dimensão, isto é, a espiritual. Hebreus 13, 17. Onde não há respeito pela liderança, prevalece a anarquia. Os líderes não são intocáveis, nem tampouco perfeitos, mas devem ser honrados pelo trabalho que realiza. 1 Tessalonicenses 5, 12, 13. Bem como devem ser lembrados por isso. Hebreus 13, 24. Então a exortação aqui é para que haja o respeito aos líderes, aos pastores, aos mestres, aos ensinadores. Só que o autor destaca bem claramente aqui que eles não são perfeitos, mas devem ser honrados pelo trabalho que eles realizam. Você tem valorizado o seu pastor, a sua pastora, o seu líder? Você tem? Fica essa pergunta para você. Valorizar a doutrina. Desde os primórdios, a igreja foi tentada a se desviar da verdade. Doutrinas falsas sempre estiveram à espreita. Aqui não foi diferente. Hebreus 13, 9. É impossível precisarmos que tipo de doutrina associada ao uso de alimentos o autor estivesse falando, mas o contexto do Novo Testamento revela que esse fato não era estranho para os cristãos. Romanos 14, 1, 4, 1 Coríntios 8, 1, Gálatas 2, 21. O certo é que o autor exalta os crentes a afirmarem-se na palavra de Deus, para se manterem e não se enredarem para aquilo que era de natureza meramente material, ritual e extensa. O autor deixa claro que as falsas doutrinas e heresia permeava a igreja, quando a carta aos Hebreus for escrita, e que isso não era estranho, como também não é estranho em nossos dias. Sempre haverá as falsas igrejas, os falsos profetas. Paulo, escrevendo a carta da igreja da Galácia, ele diz que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, em ministro de justiça para enganar os escolhidos. Então, por isso, precisamos combater as falsas heresias. Jamais vamos nos associar aos ímpios. Jamais vamos nos associar às falsas religiões e chamá-los de irmão. Porque irmãos na fé é aqueles que praticam a mesma fé que a minha. Vitórias, valorizar a adoração, parte 3. O autor havia falado a exaustão nos capítulos anteriores sobre o sistema de sacrifício levítico. A nova aliança tomara totalmente dispensável tal sistema. Em Cristo, sobre a nova aliança, os sacrifícios são de outra natureza e acontecem em outras dimensões. Hebreus 13, 15. Louvor e adoração e ação de graça são formas legítimas do sacrifício na nova aliança. O serviço a favor dos santos e a comunhão são também lembrados como uma poderosa forma de adorar a Deus. Hebreus 3, 16. Adorar não é apenas cantar, mas sacrificar. Infelizmente, é possível termos muita música e não termos nenhuma adoração. Então, adorar, é um sacrifício. E adorar não é simplesmente cantar. Cantar, qualquer um pode cantar. Adorar é só para aqueles que são chamados pelo Senhor. Subsídio teológico, apegar-se ao ensino sadio do Evangelho. Hebreus 13, 7, 12. Os próximos 3 versos devem ser vistos como uma unidade de pensamento, sendo 13, 8, a ponte entre 13, 7 e 15, 9. Jesus Cristo é o enfoque invariável da mensagem do Evangelho, 13, 8, que foi firmemente pregado por seus líderes originais, 13, 7, e que deve permanecer de acordo com o padrão da verdade, pelo qual todos os ensinos serão julgados. Hebreus 13, 9. Lembrai-vos uma ênfase no continuidade no tempo presente, isto é, continuidade, lembrando dos vossos pastores que vos falaram
no passado, isto é, antigos líderes, a palavra de Deus. Hebreus 7:3, por 3 vezes nesse capítulo, o escritor menciona os líderes espirituais dos leitores, 13:7, 17:24. Em todas é utilizado o termo begomenai, que se refere a homens de autoridade em uma posição de liderança. Em 13:7, os leitores devem obedecer a seus líderes. Em 13:24, o autor envia suas saudações a todos os líderes. Em ambos os versos, o autor se refere aos líderes atuais. Em 13:7, porém, são seus antigos líderes que devem ser lembrados. São recordados 2 fatos importantes a respeito desses antigos líderes, né? Que eram exemplo para todo Israel, pois proclamam a palavra de Deus e eram homens de fé. Amém? Vamos à nossa conclusão. Nessa lição vimos que o autor se vale de uma metáfora. A narrativa praticada no mundo antigo para, através dela, constatar a grande corrida da fé. Quando alguns crentes davam sinais de cansaço e fadiga espiritual, o autor de Hebreus exortava-os a imitar os grandes campeões da fé. Ninguém vence uma corrida sem que, para isso, não tenha de se sacrificar. O sofrimento é inevitável, mas o resultado alcançado por aqueles que ousam perseverar é infinitamente recompensador. Amém? Então, a nossa recompensa é certa. A nossa recompensa é a coroa que o justo juiz nos dará naquele dia. Amém? É isto que aguardamos. Então, não desfaleçamos na fé, mas corramos com fé a carreira. Amém? Até o próximo